Boa noite a todos. Tudo bem com vocês, alunos? Espero que estejam todos bem, na graça e na paz do Senhor. Ainda estamos naquele clima de incerteza, insegurança, na busca de respostas para o quadro que nós estamos atravessando. Mas nós confiamos em Deus e oramos por todos, por todas as autoridades, para que Deus esteja dirigindo, principalmente aqueles que trabalham na área científica, na área da saúde, na área dos estudos, para que desenvolvam metodologias, desenvolvam vacinas e remédios e possam então também pensar nos recursos para solucionar ou minimizar este quadro. Oremos pelo mundo. Eu sei que vocês têm amigos aí em todas as partes do Brasil e do mundo, e é necessário também procurar saber como eles estão e dar também a sua mensagem de Deus a eles. Vocês, como alunos do STG, estudantes das Escrituras, certamente terão uma palavra de Deus para transmitir aos corações. Oremos então ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade de poder, ó Deus, comunicar a Tua palavra, poder transmitir, ó Deus, esta série de estudos e edificar vidas, ó Deus. Que o Senhor possa abrir a nossa mente para entender, o coração para guardar. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu ainda estou com muita saudade de vocês, sinto falta do nosso ambiente, da nossa sala de aula, onde tínhamos debates edificantes, onde nós estávamos sempre descontraídos, aprendendo uns com os outros e naquela companhia maravilhosa, ouvindo a cada um aquelas perguntas, aquelas colocações, aquela interação bem legal que nós tínhamos. Espero que a qualquer momento nós possamos estar juntos, se Deus assim permitir. Enquanto isso não acontece, espero que você aproveite este conteúdo que está sendo disponibilizado a você. Eu incentivo a vocês a aproveitarem esse momento também, os que estão em casa, para estudar a apostila, lerem a Bíblia, buscarem comentários e livros acerca do nosso assunto de eclesiologia. Lembrando a todos sobre a entrega dos trabalhos. O Val disponibilizou lá o meu e-mail, através aqui da Secretaria do STG também, a Gisele tem o meu e-mail. Vocês podem mandar os trabalhos. Não esqueçam, por favor, não acumulem esses trabalhos. Aqueles que estão enviando, eu já estou corrigindo, já estou fazendo as avaliações, os meus comentários, e na oportunidade que nós tivermos, nós faremos como de costume. Nós estaremos lendo e fazendo então aquelas observações pertinentes. Mas discutam nos grupos que vocês têm, nos grupos de trabalho, façam essas atividades e mandam, porque serão computados também com a nota. Na aula passada foi feita algumas perguntas sobre o assunto que nós discorremos aqui. Essas perguntas nós responderemos no final. E por que eu vou fazer dessa forma? E quando nós estávamos estudando sobre ritos, sacramentos e ordenanças, nós estudamos então o primeiro deles. Nós dividimos então em duas partes, que é a ceia do Senhor e o batismo. Devido ao tempo, nós comentamos acerca da ceia do Senhor. E quando concluímos, passaram algumas perguntas para o Val. Eu anotei essas perguntas e trouxe algumas respostas. O bom seria que estivéssemos em sala de aula, porque seria melhor então essa interação acerca das perguntas. Mas para poder dar uma resposta satisfatória, nós precisamos falar sobre o segundo rito, sacramento ou ordenança, que é o batismo. Porque no final, na conclusão desses dois ritos, sacramentos ou ordenanças, nós iremos então fazer uma conclusão geral. Nessa conclusão, possivelmente, estará esclarecendo algumas perguntas que vocês fizeram. Por isso que eu vou aguardar
para concluir sobre o batismo, então estarei respondendo as perguntas que foram feitas aqui. Muito bem. Ritos, sacramentos ou ordenanças. Esses termos aqui, só para relembrar, um dos mais aceitos são as ordenanças, né? Porque talvez soe melhor assim para algumas denominações, ao invés de rito, estar soando como uma forma material, ou sacramento, né, de sacramentalidade. Então, a ordenança soa melhor em algumas denominações. Vamos lá. Tratamos então sobre a ceia do Senhor, os seus significados, algumas doutrinas, e agora vamos para o batismo. Significado da palavra batismo. O batismo em si é uma identificação ou associação com uma mensagem ou o grupo. Geralmente um grupo que professa uma religião, o batismo é um sinal de inserção, de interpolação nesse grupo. As pessoas passam a fazer parte através de um ritual, de um sacramento, de uma ordenança, que geralmente é obrigatória em algumas denominações. Ele traz em si esse comprometimento com aquela denominação. Estamos dizendo do significado dele. Mais adiante nós vamos então separar esses conceitos. Nós temos então inicialmente duas colocações aqui sobre o batismo, que significa essa identificação ou associação com uma mensagem ou um grupo religioso. Sobre a imersão. Imersão, então, é mergulhar, é submergir. Os argumentos aqui para imersão, ou seja, aqueles que defendem que para que seja considerado que uma pessoa realmente se batizou, então eles devem fazer a imersão, ou seja, o seu corpo tem que ser mergulhado totalmente na água. E há os argumentos que o batismo podem ser, sim, não de forma de imersão. Então vamos ver inicialmente os argumentos para a não imersão. Aqueles que admitem que o batismo é válido sem haver a imersão. O cerne da questão está sobre o significado da palavra grega batismo, no sentido de colocar sobre a influência de. Então, alguns entendem que essa palavra traz em si a necessidade de imergir totalmente. Outros afirmam que nessa palavra ela não está implícito a necessidade de mergulhar totalmente. O batismo pode ser, por exemplo, uma lavagem, pode ser a água de uma outra forma. Até aqui eu vou falar para vocês essas formas que as pessoas entendem ser. Então, a questão está sobre o significado da palavra. Então, seria uma palavra incerta, que não traz em si uma definição plena, ou seja, essa palavra significa isso e tem que ser dessa forma. Ela pode ter, então, variantes na raiz, na interpretação. Pode ter, então, alguns sentidos opostos dependendo da interpretação. Ou seja, nesse sentido, o argumento para não imersão é que a aspersão traduz melhor esse sentido. E aspergir aqui, como significado da palavra batismo, nesse conceito e argumento para não imersão, significa molhar com gotas, borrifar ou respingar.
Sabe aqueles borrifadores que respingam que você usa? Então, o sentido é esse. Ou seja, batismo, no sentido da palavra, pode ser apenas borrifar. Então, borrifando com água já se classifica então como batizado. Ora, se o significado for esse, então é um argumento para a não imersão. A aspersão, então, nesse sentido, retrata melhor a vinda também do Espírito sobre o crente. A imersão seria impossível e improvável em alguns textos de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Então está em Atos capítulo 2, 41, exemplo, naquele momento em que Pedro está discursando, dando o seu sermão, e as pessoas estão ali sem se conter, emocionadas ali com o efeito da pregação, compungiam-se, essa é a palavra usada no texto sagrado. Então eles clamam a Pedro e diz: que faremos então? Pedro diz: olha, arrependei-vos e cada um seja batizado. Naquele momento, então, o texto nos diz em Atos 2,41 que aquele grupo de pessoas, que era quase 3.000 pessoas, elas foram então batizadas. Alguns que interpretam esse texto diz que seria impossível, então, submergir 3.000 pessoas. Então, o argumento ali é que eles foram batizados, mas não foram imersos na água. Aqui nós podemos comentar algumas coisas. Por exemplo, ora, na região que eles estavam, a água era abundante. Os judeus, eles tinham os rituais de purificação. Vamos lembrar das bodas de Caná, lá da Galileia, quando os convidados chegam ali, havia aquelas talhas com água, que eram umas caixas grande de água. Então, praticamente em todos os lugares haviam águas e fontes suficientes para as pessoas serem batizadas. Também haviam, provavelmente, anciãos suficientes para fazerem a cerimônia batismal. Então, o fato de argumentarem que não teria condições de batizar 3.000 pessoas, isso é bem relativo por esses dois motivos, porque eles poderiam ser batizados tranquilamente em imersão. Veja que às vezes tem o batismo com 500 pessoas e se fazem isso, alguns ministros podem batizar essas pessoas em questão de 2, 3 horas no máximo. Então 3.000 pessoas não seriam difíceis para serem batizadas. Um outro argumento para não imersão é o texto de Atos, capítulo 8, versículo 38, que é aquela passagem lá de Filipe e o eunuco, o mordomo da rainha de Candace, quando ele estava então de retorno para sua terra. Ele encontra-se com Filipe, começa a conversar. Filipe pergunta: entendes tu o que lês? E ele diz: como eu posso entender se não há quem interprete? Ele estava lendo então o livro de Isaías. Quando então Filipe explica para ele, ele diz: então, eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Os que interpretam esse texto diz: olha, não pode ser então a imersão. Por quê? Porque certamente não tinha ali água suficiente, não era um riacho, alguma coisa, nós não sabemos. Simplesmente é falado: eis aí a água, o que me impede de ser batizado? Então, aqueles que argumentam para a não imersão, eles dizem que não havia água suficiente, logo ele não poderia ter submergido, levado totalmente na água. Mas o texto ali, ele não especifica se era um rio, um riacho, uma lagoa ou alguma coisa parecida. O outro argumento para a não imersão está em Atos capítulo 10, versículo 47,
Cornélio e sua casa. Então, da mesma forma, Cornélio e sua casa, então não haveria água suficiente ali, não levaram eles para outros lugares e etc. Também há o texto de Atos 16, 33, que é o caso aqui do carcereiro de Filipe, ele e a sua casa. Então, aqueles que argumentam para a não imersão dizem que não haveria possibilidade deles serem batizados ali em um tanque ou um rio ou etc. Tá? Em Hebreus, virando a página, agora na página 52, fala também, usa essa palavra no 9:10 de Hebreus, a palavra batizer, que na versão Almeida Revista Atualizada vai estar escrito abluções, que é utilizada para designar os rituais de aspersão lá que se faziam no Antigo Testamento. Horton ele coloca aqui uma explicação e dizendo o seguinte, que a maioria dos estudiosos do Novo Testamento concorda que o significado essencial do verbo baptizo é imergir ou submergir. E ele diz que a aspersão começou a ser usada já no século III, nos casos de batismos clínicos, aqueles que estão próximos à morte. Então, assim, para você que não entendeu bem, esses batismos clínicos são para as ocasiões. Por exemplo, pessoas que estão no leito, acamadas, que não têm condições de se levantar, ou uma paralisia, algo desse tipo. Então nós chamamos de batismo clínico, aquele que não tem condições de pegar a pessoa e submergir num tanque batismal, numa piscina e etc. Então era usado dessa forma. E atualmente também se usa em casos de necessidade. Ele acrescenta aqui que esse autor, o Horton, que embora a imersão seja o modo geralmente aceito entre os evangélicos, talvez em ocasiões em comum, aconselhe o uso de outro método, como ao se batizar. É uma pessoa de idade avançada que é fisicamente incapaz, faça então esse batismo clínico. Veja que o ato de pegar essa pessoa e segurá-la e descê-la até as águas batismais possa ser inconveniente, possa trazer um prejuízo maior para a estrutura física e fisiológica dessa pessoa. Então, nesse caso, poderia ser válido desta forma. Mas o método jamais deverá tornar-se importante, mais do que a identificação. Então a importância está naquilo que nos identifica com Cristo. A identificação espiritual com Cristo, na sua morte e ressurreição, que é simbolizada pelo batismo. Então vimos os argumentos para a não imersão e a forma, algumas formas que se justifica não imergir a pessoa. Agora nós veremos então os argumentos para a imersão, aqueles que acreditam que necessariamente a pessoa, para ter um batismo válido, ela tem então que submergir, mergulhar, ser mergulhada totalmente nas águas. O argumento é que este é o sentido normal e primário da palavra grega baptizo. Lembra que eu disse lá anteriormente sobre os argumentos da não imersão, usando a mesma palavra. Percebe então a controvérsia da mesma palavra ter esse sentido, ou seja, não há uma definição. Isso entre alguns autores de teologia sistemática,
que vê a palavra na raiz, na etimologia, etimologicamente o significado dela. O sentido normal das preposições é eis e eca, que é em e para dentro de, ou para fora de, aquilo que identifica ou aquele ato, né? Para dentro, mergulhar, submergir. Indica a imersão em água, ou seja, necessariamente tem que ser para dentro, mergulhado. Um outro argumento era o batismo dos prosélitos. Prosélitos eram aqueles que não eram judeus, mas eles queriam viver como judeus. Então eles eram batizados e eles se tornavam prosélitos, né? Um não judeu vivendo como judeu. E isso então autorizava ele seguir o judaísmo. Esse então, para se tornar um prosélito, era imersão total, que indica que o batismo de João e o de Cristo também o eram, apenas indicam, mas quando João batizava e batizou o próprio Cristo, nós não temos esse detalhamento, como nós fazemos e nós vemos, porque o texto ele não dá os detalhes específicos, mas os significados apontam para isso. A prática da igreja primitiva também era a imersão, segundo alguns comentaristas. E cada um dos chamados casos, problemas, vamos chamar assim, realmente permite a imersão. E a língua grega possui palavras para aspergir e derramar, mas elas jamais são usadas em relação ao batismo, ou seja, no sentido do batismo, aspergir ou derramar, elas não seriam corretas para aplicá-las ao batismo. Seria correto, então, lá para os argumentos da aspersão e não para a imersão, como essa segunda parte que estamos falando. Então, a imersão retrata melhor que o ministério batizador do Espírito Santo realiza de acordo com Romanos capítulo 6. Vocês podem dar uma olhada também lá em João capítulo 3, versículo 23, que são uns dos argumentos para a imersão. Por quê? Porque havia ali muitas fontes de água em João 3:23, que era o lugar ali, as redondezas, as adjacências que João ele batizava. Então, se afirmam por ter abundância de água. Porém, segundo os costumes judaicos, eles tinham um zelo muito grande pelo local que a pessoa deveria ser batizada. Então, um contra-argumento é que os judeus, então, não permitiriam águas estranhas à região que eles eram mais comum. Então, esses aqui são os argumentos para a imersão, ou seja, para ser um batismo biblicamente correto, dentro desse argumento, as pessoas têm que, então, serem mergulhadas totalmente. Tem que haver a imersão da pessoa nas águas, seja ela de piscina, de tanque, de rios, ou de outras formas em que houver abundância de água. Passemos então para o 4.2.1 sobre o pedobatismo. Parece uma palavra estranha, mas se refere ao batismo de criança. Pedo se refere à criança. Então, os argumentos favoráveis, aqueles que acham que as crianças devem ser batizadas. Vejam, os argumentos são os seguintes, que o batismo na nova aliança é análogo, ou seja, é semelhante à circuncisão. Então eles comparam como a criança tinha que ser circuncidada ao 8º dia,
no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, essa circuncisão ela é comparada ao batismo. Não se circuncida na Nova Aliança, porém o batismo substitui a circuncisão. Logo, as crianças devem ser batizadas. Nesse argumento favorável que as crianças devem ser batizadas. O batismo de famílias inteiras devem ser incluídas as crianças pequenas. E novamente aqui o texto que se baseiam é aquela passagem de o carcereiro de Filipe, onde foram batizados ele e toda a sua casa, ou seja, há uma afirmação de que havia crianças ali. Então essas crianças elas foram batizadas normalmente, tal qual os adultos foram batizados. Também no caso de Cornélio e sua casa, também fazem a referência que poderia haver crianças. E um outro argumento para o batismo de crianças é as promessas bíblicas relativas às famílias, que podem permitir o batismo infantil. Aqui eu coloco um texto meio complexo, seria bom que nós estivéssemos juntos para explicar um pouquinho essa questão aqui de 1 Coríntios 7,14, mas a gente pode deixar por uma resposta escrita para melhor detalhar, porque aqui a gente tomaria um tempo falando especificamente sobre esse texto de 1 Coríntios capítulo 7, que tem que ser visto dentro de um contexto geral, que são as instruções de Paulo ali para os solteiros, os casados, as viúvas, os casados, homens casados com as mulheres não crentes e vice-versa. Então ele coloca essa questão dentro de um contexto e não autorizando que as crianças sejam batizadas. Veja que o batismo por si não santifica. O batismo por si, ele não regenera. Logo, não poderia estar enquadrado nesse texto a santificação dos filhos pelo processo das águas batismais. Porque isso é impossível e lógico até. Nós queremos, então, argumentar que as águas batismais ela tem o caráter purificador, santificador e regeneração. Como o ato da ceia praticado é comer o pão e beber o cálice, não santifica ninguém, não transforma ninguém. Assim, as águas batismais. Então, não dá para se sustentar o batismo da criança sob esse argumento. O que está em foco aqui, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, em linhas gerais, o que está em foco aqui é a legitimidade dos filhos, tá? E não a santificação ou regeneração ou qualquer coisa assim pelas águas do batismo. É legitimidade. Tá? Ou seja, o casamento é lícito entre as duas pessoas e não um poder santificador, no caso, pelas águas batismais. Argumentos contrários ao pedobatismo ou batismo das crianças. O significado do batismo restringe a prática aos que podem exercer a fé conscientemente. Ou seja, os argumentos contrários que dizem que não pode batizar crianças recaem sobre o sentido de que a criança não pode se arrepender, não pode se confessar e não tem a consciência do pecado. Então não seria o caso de criança se arrepender, se confessar e ter a consciência do pecado. Outro argumento contrário é que o batismo de famílias, como no caso de Cornélio, do carcereiro de Filipe,
não especificam crianças pequenas, e não está implícito no texto ali que havia então crianças. Foi o carcereiro da sua esposa, e a sua esposa tinha filhos com tais idades, ou eram crianças pequenas ou bebês. Não está isso no texto, então não se sustenta a tese dessa forma. Então não estaria implícito, logo não há autorização, porque o texto não diz que ali teria, mas não está especificado, e nós também não temos exemplos diretos sobre o batismo de criança, a autorização para fazer isso. Há algumas implicações aqui, então. Agora a gente vai fazer o seguinte, para poder responder as perguntas, vamos então unir esses dois ritos, sacramentos ou ordenanças. Unir no sentido de dar aqui o destaque para aquilo que eles representam e como encaixar então de forma bíblica para nós entendermos. Essas implicações aqui, elas são muito importantes, e eu procurei usar os textos para encaixar a ceia e o batismo em um sentido geral, um sentido amplo, porém específico à finalidade deles. Eu não achei algum comentário que fizesse dessa forma, mas didaticamente eu achei uma boa forma, tanto para que eu pudesse entender isso e pudesse então tornar isso entendido, e espero que você então leia e ouça aqui e faça então esta ligação entre esses dois ritos e sacramentos. Vejamos então, em breve síntese, os dois sacramentos apresentados, a ceia e o batismo, são extraídos aqui. Eu especifico novamente os textos. Indicam que eles nos identificam com Cristo, algo que é fundamental. Você, ao participar da ceia, você está se identificando com Cristo, você tem parte com Ele. Ao se batizar, você está se identificando também com Cristo, proclamando a sua fé pública, externando aquilo que foi interiorizado em você, aquela transformação ali. Você então está dando publicidade àquele ato. Vejamos. Das duas formas, há uma ordem dada por Jesus. Aonde está a ordem nos textos? Tomem, no caso do pão e do cálice, tomam e comam. Ou tomam e bebam. E para o batismo, batizem. Isso está nos dois. É a ordem dada por Jesus. Segundo, há um dever a ser cumprido pelos seus seguidores. Está escrito nos dois casos, tanto do batismo quanto da ceia, está dizendo: façam assim. Então, há uma ordem, Jesus manda, e deve ser cumprido. Olha, vocês vão fazer desta forma. Então, ele não está dando ali uma opção. Olha, talvez seja melhor vocês fazerem assim. Existem várias formas, escolha uma delas, dando alternativa. Não, aqui é imperativo, é uma ordem. Terceiro, há elementos a serem empregados na realização, nos dois casos, nas duas ordenanças. Quais os elementos? No caso da ceia, pão e o vinho. E no caso do batismo, tem que haver a água. Quarto, a consciência do ato. Nos textos estão dizendo lá sobre a ceia, digno ou indigno. E aí na resposta lá que eu vou dar de uma pergunta, eu já aproveito para explicar essa questão de dignidade, ser digno ou não. Então há uma consciência, digno ou indigno. E no caso do batismo, é crer ou não. Quem crer e for batizado. E quem não crer. Então,
Há então, nesse aspecto, a razão, a racionalidade. Ou seja, você está dizendo, eu sei porque eu estou fazendo isso. Lembra do culto racional de Romanos capítulo 12, versos 1 e 2? Você sabe o que você está fazendo. Então, no caso do batismo, no caso da ceia do Senhor, você está consciente, você sabe o que está fazendo e por que está fazendo. E Paulo especifica muito bem o texto da ceia, os vários textos sobre o batismo também, há uma consciência. Você notou quando nós falamos lá sobre o mordomo da rainha de Candace, aquele eunuco, com o seu diálogo com Filipe, ele ouviu a pregação, ele ouviu a explicação das Escrituras após ter lido o texto. Ele refletiu, aquilo trabalhou na mente dele, no coração, e ele teve uma reação. Ele pede, o que me impede de ser batizado? Percebam como a razão é importante, o entendimento das Escrituras para se tomar uma atitude. E, em quinto lugar, há um juízo expresso no caso da ceia. Culpado, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo. E no caso do batismo, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então não é o batismo ou a falta dele que vai absolver ou condenar, mas é o crer ou não. Mas há um juízo expresso nesse texto. Então, estas 5 colocações aqui que eu faço, eles se encaixam perfeitamente no sentido exato dos ritos, sacramentos ou ordenança. Veja o que diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 27, que é um texto que comumente nós lemos em todas as ceias que nós celebramos. Tomai, comei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então está lá, indignamente, culpado. Então há um juízo expresso. E no caso do batismo, ide, fazei. Olha as ordens aqui implícitas. Ide, fazei, batizando-as, ensinando-as. E o texto de Marcos, ide, e novamente um juízo expresso na palavra condenado dentro desse texto. Então, o correto entendimento das Escrituras em sua totalidade. Veja que aqui nós não podemos pegar textos isolados para formar os nossos pensamentos, as nossas convicções. Então você, como aluno, como seminarista, como estudante, você tem que pegar todos os textos dentro de um contexto. Por exemplo, algumas pessoas que fizeram os trabalhos, quais os pontos convergem ou divergem, eles simplesmente pegaram os textos isolados. E eu, na hora que eu estava lendo, eu entendi o seguinte, que você foi direto naquilo que você não concorda e você encaixou então um texto para justificar a sua forma de interpretação. Então você não gosta de determinadas coisas, então você foi lá no versículo que diz, olha, não pode fazer isso. Só que você não leu, né? Não pode fazer isso, porém, se fizer dessa forma, pode. Então você vai lá, não pode fazer isso de nenhuma forma. Então foi mais ou menos assim a sua interpretação no ponto que você diverge. Então precisa haver um cuidado para interpretar em um todo. Então a questão da ceia e do batismo você interpreta como um todo. Note que aqui, para falar sobre esses dois rituais, eu fui lá na instituição da ceia por Jesus em todos os evangelhos. E depois
no livro de 1 Coríntios, onde Paulo ele vai então ordenar ali e vai doutrinar a igreja no sentido correto, aquilo que Jesus não fez, não estabeleceu de forma prática, mas de forma institucional. Ele estabeleceu, vocês vão fazer dessa forma. E a igreja de Corinto estava fazendo de outra e misturando tudo. Paulo simplesmente falou, para gente, Jesus não disse isso, Jesus não fez dessa forma, ele fez assim, 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 então vocês vão fazer assim, assim, assim. Agora, vocês têm casas para comer, então vocês estão com fome, vocês vão comer em casa. Não pode misturar as duas coisas. Então, ele separou. Então, não vamos fazer as mesmas misturas quando nós estivermos estudando as Escrituras. Vamos separar e dar o sentido prático a cada uma delas. Então, esses sacramentos comunicam a graça através de Cristo. Unifica, promove a união, fortalece a fé dos salvos, levando a edificação uns aos outros, com o comprometimento do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, conforme Paulo diz em Efésios capítulo 4, versos de número 15 e 16. Seguindo a verdade em tudo, naquele que é a cabeça, é Cristo. Então, qualquer alteração ou induzimento a práticas não expressas no texto sagrado acrescentará simplesmente fatores heréticos e distorcidos. Né? Vamos lembrar aqui que a todos que não são sugestões do texto, se vocês quiserem, façam da forma que vocês acharem melhor. O texto aplica a regra. As exceções por conta das pessoas, das comunidades cristãs, dos grupos religiosos e por conta também da conveniência. Claro que pode-se aplicar algumas exceções dentro das necessidades, como no caso da ceia, no caso do batismo, mas não são as regras bíblicas. O texto não são sugestões, são instruções a serem observadas. Então, essas instruções bíblicas são a nossa regra de fé e prática. Claro que as exceções serão julgadas por Deus. A graça já está derramada através de Cristo. E assim, as pessoas perguntam, se eu não fizer dessa forma, vou fazer de outra e tal, pode haver o quê? Ora, é só Deus para julgar. Provavelmente, possivelmente, alguns erros, algumas falhas que se fizerem ali, não haverá uma condenação de Deus por isso, por falta ou por omissão de alguma regrinha que nós seguimos ali. Que não sejam perdoados pelo Senhor Jesus, por Deus. Então, só lembrando aqui algo que é essencial para nós, diante desses dois assuntos de ritos, sacramentos ou ordenanças, que eles lembram, eles trazem à memória, dão ênfase, mas eles não substituem o que Cristo realiza. O que Cristo realizou na cruz por nós. Isso nunca mudará a forma e nem a essência. Os ritos eles vão mudando com o decorrer dos anos, com o decorrer dos costumes sociais. Agora, a forma e a essência que é Cristo jamais muda. Vamos dar um exemplo nessa fase que nós estamos vivendo aí no mundo da Covid-19. As igrejas têm mudado as formas de algumas coisas, mas não pode mudar então a essência. Então entra aí algumas normas de higiene, algumas normas de não poder estar aglomerado. Tudo isso é algo que nós temos que fazer em cumprimento do nosso dever como cidadãos, em obediência e respeito às autoridades e às normas da igreja. Estas coisas elas são transitórias e passageiras, mas não esqueça que esse tópico que nós estamos vendo de ritos, sacramentos e ordenanças, eles são
transitórios na história da igreja. Assim como a Páscoa ela foi necessária, ela passou, e aqui eu uso o trocadilho, né, que a palavra Páscoa significa passar. Os ritos e sacramentos e ordenanças são necessários, mas eles também passarão. Cristo é de eternidade a eternidade. Ele nunca passará. Cristo institui uma vez e participou aqui na terra e está nos aguardando para cear com todos nós. E ele diz isso de forma maravilhosa em Mateus capítulo 26, versículo 27. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Que bênção! Deve ser o meu desejo e o seu desejo aguardar este dia glorioso. Antes de entrarmos para o tópico de número 5, tipos de governo da igreja, na página 54, nós vamos então responder a algumas perguntas feitas por alunos que mandaram. Então, a primeira pergunta, que é uma pergunta recorrente, mas agradecemos, não tem o nome aqui para mim de quem fez a pergunta, mas eu agradeço a sua pergunta, porque uma pergunta esclarece outras dúvidas, e uma resposta para ela é direcionada para todos, esclarece a todos também. Então diz a pergunta: quando eu era criança, lembro de que sobrava, né, as sobras da ceia e era enterrado no outro dia. Ninguém podia comer. Agora, hoje em dia, quando acaba, eles dão o que sobra para a criança, suco e pão. Qual é o correto de se fazer segundo a Bíblia com a sobra da ceia? Bom, a maioria de nós, né, que já está na igreja há algum tempo, presenciava esse quadro. E o drama ali, né, dos diáconos, das irmãs que cuidavam dos utensílios da ceia, se revestia de um ritual, um sacramento. Às vezes, mais revestido de cuidados do que a própria ceia em si. Deus, não pode tocar, o que eu vou fazer? Eu enterro isso, eu dissolvo na pia, era aquele cuidado. Só que com o passar do tempo, o que aconteceu? Às vezes ficava para outro dia, estava ali o pão embolorado, estava o vinho, o suco de uva mofado, às vezes acontecia de ter baratas ali em cima daqueles negócios. Peraí, então o que é sagrado? Você então não pode dar para ninguém comer e pode estragar? Então começou a gerar essas questões. Olha, então se eu não posso dar para ninguém, então eu deveria ter outro tipo de cuidado. Então se entendeu que não tinha sentido mais. Aquele pão que sobrou, aquele suco de uva, ele já tinha atendido a sua finalidade, que foi dado graça, partido e distribuído como forma de ceia do Senhor simbólico. Então, a sobra, ora, não tem nenhum problema dar para as crianças. A observação aqui que se faz é que não convém dar como ceia, mas simplesmente como pão e simplesmente como o suco de uva. E por que isso se justifica? Porque no momento em que as mães estavam com as suas crianças no colo e era servida a ceia, aquelas crianças elas tinham vontade de comer aquele pão e tomar o suco de uva. Então, para as crianças não ficar com vontade, tinha mães que pegavam, cortavam, quebravam um pedacinho daquele pão e davam na boca da criança.
pegava um pouquinho do suco e um pouquinho para ela, um pouquinho para a criança também. Então os diáconos viram aquilo, peraí, não convém isso, vamos pedir para as mães aguardarem. Então no final da ceia o que sobrasse seria dado para eles, o que fica até mais coerente até. Agora, a Bíblia ela não fala o que se faz com a sobra da ceia, apenas apresenta a instituição e o verdadeiro significado. Feito atingindo a finalidade, então a sobra da ceia ela já não tem nenhum sentido. Pode-se comer o pão, pode-se beber o vinho, e pode fazer de uma outra forma qualquer. O que ocorre com a sobra da ceia, em linhas gerais, é determinado por cada igreja e cada denominação. E aqui, como nós temos um corpo discente, que é o corpo de alunos aqui, bem diversificado, multidenominacional, nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas cada denominação tem as suas regras, os seus costumes e são orientadas a fazer de alguma forma. Apenas enfocar aqui que a Bíblia ela não está dando um destino para as sobras da ceia, e sim sobre a prática da ceia do Senhor. Agora, não deve haver a profanação também naquilo que teve uso sacramental, ou ritual, ou de ordenança. Não pode ser banalizado também. As crianças devem ser informadas que apenas estão comendo o pão e não há nenhum simbolismo, ao contrário dos adultos que participaram da ceia. Os adultos comem também o pão e bebem o cálice, mas há um simbolismo. As crianças não, elas estão comendo mesmo um pedaço de pão sem simbolismo nenhum e bebendo o suco de uva sem simbolismo nenhum. Como podem fazer a qualquer momento, independente da ceia. Com esses elementos, pão e suco de uva, são comuns na vida diária. A segunda pergunta, tendo em vista uma igreja séria, com quem tive contato em outro estado, ministrar a ceia a crianças, com pão e suco, no dia da ceia dos adultos. O que pensar disto? Ora, não sei. O que pensar disso? Cada um vai pensar de uma forma de acordo com o entendimento. Pode ser que as pessoas que concordam com o pedobatismo, batismo de crianças, achem comum as crianças participarem da ceia. Agora outros podem achar incoerentes. Então essa questão, por isso que eu procurei explicar a questão do batismo antes de responder essas perguntas, porque aqui a gente faz aquele link. Por que há os argumentos contrários ao não batismo de crianças? Porque não há consciência, não há razão, não há confissão, não há o arrependimento. Então, uma criança vai participar da ceia, ela tem condições de fazer um autoexame? Examine-se a si mesmo. A criança vai ver o pão, ela quer comer o pão. Ela vai comer o pão de forma comum. E aqui a gente não está estabelecendo uma idade, tá, para a criança. Então é isso que a gente está fazendo. Tanto para o batismo aqui, como no caso dessa resposta, a gente não está estabelecendo uma idade pressupondo que a criança tem consciência. A gente está partindo do princípio, pressupondo que essa criança, sem especificar a idade aqui, ela não tenha, então, a consciência. Então, da mesma forma, o não batismo seria a não participação da ceia, para os que têm esse entendimento. Então, o que pensar disso? Como vimos biblicamente, o ato da ceia envolve consciência, sacramentalidade e condição do autoexame.
Consciência é saber o que está fazendo e por que está fazendo aquilo. Sacramentalidade. Jesus deu graça, assim como nós o fazemos e participamos, usamos os elementos da ceia como simbólicos. Sacramentalidade. Uma criança não vai entender o que é um simbolismo. Olha, criança, esse pão representa o corpo, esse suco de uva, esse vinho representa o cálice. Ele não vai entender o sacrifício de Cristo e etc. E a condição do autoexame. Examine-se o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba-se desse cálice. E aí eu faço a pergunta, uma criança terá consciência desse ato? Então, primeiro, com o que pensar disso? Pensar biblicamente. Segundo, o que pensar disso? Vamos considerar que essas condições destacadas não podem ser vividas por crianças. Quais condições? Consciência, sacramentalidade e condição do autoexame. No mesmo sentido, o batismo, ou seja, há uma consciência no ato de forma interna. Como se pode proclamar externamente? Então, uma criança proclamando externamente. O fará pelas suas emoções, que são as emoções comuns, não de entendimento real. E, em terceiro ponto, o que pensar disso? O simples fato das crianças comerem a sobra, no caso da pergunta anterior, ou participarem do ato, em nada acarretará a criança. Que efeito terá? Não vai ter efeito bom, efeito ruim também não vai estar. Eu digo isso não como argumento apoiador, mas se estão fazendo isso e acham certo fazer, ou alguém às vezes até faz escondido ali para satisfazer a criança, tá? A criança em si não acarretará nenhuma condenação para ela, porque se ela não tem a consciência desse ato, tanto faz. Então, em prejuízos para a criança e talvez para a instituição, nada. Apenas causará espanto, porque não é costume geral. Então pode haver escândalo, murmuração, essas coisas. Então cada igreja deve sentar, analisar e refazer um pouquinho a sua forma de atuação, os seus conceitos. Ou então se firmar nesses pontos e provar biblicamente que não há nenhuma implicação. E por quarto, para finalizar a resposta a essa pergunta, não há nada explícito na Bíblia sobre a participação de crianças na ceia, como no caso do batismo. Outra pergunta. A palavra diz que aquele que comer o pão e beber o cálice será culpado de pecar contra o corpo do Senhor. Nessa questão eu já acrescento aqui que alguns entendem que esse corpo do Senhor está se referindo ao corpo de Cristo, a igreja. Então, aquele que come e bebe indignamente, ele está pecando contra a própria igreja, ou seja, o corpo do Senhor. Veja, não é isso que o texto está dizendo. Tá bem claro ali que nesse sentido do texto aqui, o corpo do Senhor é aquele pedaço de pão que está sendo ali representado, que estão participando em memória. Veja, ainda complementando a mesma pergunta, ele diz: pecamos todos os dias. Quando podemos nos examinar e nos acharmos dignos de sermos participantes da mesa do Senhor? Quando eu estava falando lá sobre a ceia, eu disse então que na pergunta eu acrescentaria então essa explicação de ser digno ou não. Isso a gente vai fazer aqui em linhas gerais.
Então, ser digno ou não aqui no texto sagrado não significa condição de ser melhor ou pior, perceba, do que outrem ou do que outra pessoa comum, os seus pares, os seus irmãos em Cristo, mas sim o fato de saber o verdadeiro significado do ato da ceia. Veja que o caráter da ceia, o que é? É a memória, é ter a consciência do Cristo, são os tempos passados. Eu olho para trás, eu faço uma retrospectiva. Cristo morreu, Cristo deu a sua vida. Eu faço uma introspectiva, eu olho para dentro de mim, o quanto eu estou arrependido, comovido, consciente do sacrifício de Cristo. E eu faço então uma perspectiva, eu olho para frente, e vou anunciar a Cristo até que Ele venha e ter a esperança. Lembra que nós lemos ali que Cristo ele bebeu o cálice e comeu o pão, e ele diz, ó, eu farei isso convosco no reino do meu Pai. Então, quando você tem consciência disso, você não é melhor do que ninguém, e nem pior do que ninguém. Aí que está a dignidade de fazer parte de algo glorioso, algo de Deus, dessa transformação da sua vida, nessa condição de pecado que você está. Então, ser digno, ser digno nesse caso, para você ser digno no ato da ceia, não está excluindo a sua condição de pecador, não está dizendo que ao você se tornar digno, você nunca mais vai pecar, porque você faz parte do grupo selecionado das pessoas dignas. Não é esse o sentido do texto. É simplesmente que no seu estado de falha, de pecaminosidade, o sangue de Cristo, ele é suficiente para te lavar, te purificar, e você nessa consciência, e aí é que está o sentido do texto, de dignidade, você então participa. Porque aqueles que não têm consciência, está pouco preocupado com isso. Ele acaba banalizando. E Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, ele está dando uma consciência total. Ele está envolvendo toda a pessoa ali. Ele está separando aquilo que é nosso, aquilo que é festa da carne, aquilo que é as nossas ideias, aquilo que é os nossos encontros, para estabelecer algo sério de Deus, tanto de forma bíblica, de forma profética, daquilo que Cristo falou, da necessidade de cada um fazer o autoexame e se conscientizar e aguardar então a volta de Cristo. É um texto bem amplo e completo. Então, aqui a miúde, trocando em miúdos, o sagrado recai aqui a seriedade que nós damos a esse rito. Não esqueça de observar que a igreja de Corinto, a quem Paulo escreve, estava tornando comum ou banal a participação na ceia, ou seja, estavam profanando o sagrado. Esse autoexame nos traz o verdadeiro sentido e nos remete a um compromisso sério com o que estamos fazendo, o ato da ceia. Aqui, sem perder de vista, é claro, que estamos neste mundo com a natureza pecaminosa, porém lutando contra o pecado. Apenas por ocasião da segunda vinda de Cristo é que passaremos pelo processo da glorificação. Então seremos libertos deste corpo físico e sujeito ao pecado. Então essa é uma resposta básica. A outra pergunta
essa aqui, todas elas são difíceis, mas tem umas que são mais complicadas do que outras. Então aqui, ah, posso substituir os itens da ceia em caso de necessidade? É algo simbólico numa possibilidade de ter o pão ou vinho? Jesus tomou o pão e deu graça, da mesma forma o cálice. Esta é a regra. As exceções, elas vão surgindo, e conforme o aluno colocou aqui, em caso de necessidade. Então, a gente vai dar uma resposta aqui baseado na necessidade. E eu junto essa questão àquilo que nós falamos, a necessidade do batismo. A necessidade, vamos usar aqui o binômio, né? Necessidade é o termo jurídico, né? Necessidade mais a possibilidade. Então, é um binômio bem usado no mundo é um jargão jurídico. Então, que a gente vai unir a necessidade e a possibilidade. E espero que o Senhor Jesus, o nosso justo juiz, tenha misericórdia e piedade de nós. Então, as exceções elas vão surgindo conforme a necessidade. Então, um exemplo: não há pão no local, nem suco de uva, mas tem lá bolacha, né? Bolacha que é de trigo, e tem o que suco de uva. Então, a necessidade e a possibilidade. Então, alguns podem fazer isso. A gente tem algumas histórias e tal, que as pessoas fizeram isso. Que mal, que malefício trouxe para quem fez ou para a pessoa que participou. Mas era o que tinha ali nesse momento. Não tinha ali o produto da vide. Conforme Jesus ele diz, está claro ali no texto, o produto da vide, o suco de uva, ele pegou, deu graças e ele bebeu e deu aos seus discípulos. Pessoas enfermas que não podem mastigar o pão, têm dificuldade para ingerir qualquer tipo de líquido. Então aqui a gente usa a coerência. Então, uma pessoa enferma ali, às vezes num leito, em estado terminal, ela está desejosa de participar da ceia do Senhor. Então, aqui eu não vou dar os exemplos, né, de como a gente costuma agir ou fazer. Aqui o fato recai sobre o sentimento daquela pessoa. Então, ela quer participar da ceia do Senhor. Então, por exemplo, está lá no leito de UTI, dependendo do estado, claro que o ministro, né, o pastor, ou o obreiro que seja, ou a pessoa que seja, a missionária, a diaconisa, a nossa recomendação é que converse com as pessoas que estão atendendo. Então, eu, por exemplo, eu tenho cuidado de quando eu chego e vou servir ceia na UTI, no hospital, eu primeiro converso com a chefia da enfermagem para ver, ó, essa pessoa aqui, ela pode ingerir o pão aqui, eu mostro os elementos da ceia e quando tem autorização, a gente faz. Sem autorização não faz, ou então nas exceções. Por exemplo, a pessoa não pode mastigar o pão, tá? Então a gente tem ali o jeitinho ali de diluir aquele pão. Então, cada caso é um caso. E havendo a necessidade, poderá ser substituído ali, tá? Alguma coisa assim. Bom, da mesma forma, mais uma vez estou insistindo nesse item, né, que pela necessidade e a possibilidade, nós esperamos o julgamento de Deus e que Deus tenha misericórdia de nós por às vezes faltar com entendimento e achar que aquela maneira ali foi viável, tá? Então, nesse caso, não é a questão de não estar discernindo o corpo do Senhor, mas tem um discernimento, mas para servir ali, satisfazer aquela pessoa, e não é cometer ali nenhum tipo de pecado grave sobre isso. A outra pergunta: por que neste versículo fala em memória de mim, sendo que memória
é quando alguém está morto. É, é verdade. Você faz a pergunta e você já responde a pergunta. Essa aí foi legal para mim. Essa ficou facinho. O sentido é esse mesmo: é manter a memória ativa, comemorando a morte de Cristo. Sua morte, seu sacrifício, é motivo de termos vida. Por isso mesmo, celebramos a sua morte. O apóstolo Paulo ele diz: Este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto em memória, todas as vezes que beberdes este pão. Comerdes este pão e beber o cálice do Senhor. Nós temos vida e nós comemoramos a morte de Cristo mesmo. Observe aqui a palavra Novo Testamento, né? Ou Nova Aliança, ou Testamento. Então, o sentido aqui que são pessoas vivas participando, lembrando, trazendo à memória o que? O sacrifício de Cristo. Lembrando que só existe testamento de pessoas mortas. E é isso que acontece. Cristo morre na cruz e o testamento passa a valer. Por isso, pessoas mortas. Mas ele ressuscitou e está vivo para todo sempre e mandou a gente comemorar a sua morte. Parece algo estranho, né? Mas é maravilhoso. E nós anunciamos a sua morte até que ele venha. Você está falando, ó, o morto vai voltar. Ou seja, o testamento está valendo. Ele morreu, mas ele ressuscitou e ele vai voltar para nos buscar. Parece coisa de crente mesmo isso, né? Então, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor até que ele venha. Eu acho um absurdo já ouvir as pessoas falarem: gente, esquece a morte de Cristo. Eu digo para vocês: gente, não esqueça a morte de Cristo. Ele morreu. E a nossa vitória não está apenas na sua ressurreição e o fato que ele vai voltar. Está ali na sua morte, ali então, quando ele diz: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então veja que o ato da ceia ele se reveste de uma forma plena e maravilhosa. Quando Jesus diz: Fazei isso em memória de mim, lembre da minha morte, anuncie a minha morte até que venha. Você anuncia a morte até que Cristo, que está vivo, ele venha. Então, as perguntas que foram feitas são essas. Não sei se há mais alguma pergunta para vocês fazerem. Caso haja, vocês encaminhem aqui, por favor, para o Val, para a Gisele na secretaria, que estarão aqui atentos. E se houver outras dúvidas, podem encaminhar no meu e-mail. E não esqueçam, os trabalhos também. Vocês façam os trabalhos, por favor, que eu vou fazer as anotações e não vejo a hora. Estou ansioso para que Deus trabalhe aí. Eu preciso que você continue orando e desejoso de estar aqui conosco. E isso vai ser muito maravilhoso. Deus abençoe a sua vida. Um beijo e um abraço a todos. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Para a gravação.